O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados pelo Santo Evangelho. Amém. Amém. Querido povo de Deus, aos amigos, aos filhos de Nossa Senhora da Piedade que aqui se encontram, a vocês da família dos devotos, a nossa amada arquidiocese, você que nos acompanha de casa. Hoje celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Apóstolos estes que são também discípulos, mas se tornam apóstolos porque o Senhor decide por eles após uma longa noite de oração a Deus. Jesus, quando sempre vai tomar uma decisão, Jesus nos ensina a metodologia certa de decisão em nossas vidas. Sempre consultar a Deus e entregar tudo a Ele. Dos muitos discípulos que seguiam Jesus, Jesus então nomeia, chama 12 e os envia como apóstolos. Não apenas discípulos, mas enviados em nome do próprio Cristo, a fim de manifestar esta graça, esta salvação, esta misericórdia a todos. É por isso que Jesus desceu da montanha. E olha que curioso, nós também descemos a montanha. Estamos celebrando aqui do anexo do santuário, do Retiro da Piedade, que nos faz perceber que, estando agora na planície de nossas vidas, é necessário tomar esta decisão como Cristo tomou. Decisão pelas coisas de Deus, decisão pela vida, decisão por esta palavra que nos faz experimentar aquilo que São Simão e São Judas Tadeu experimentaram. A liberdade em Deus. Liberdade esta que fizeram com que entregasse sem medo e sem reservas as suas vidas a Deus, ao seu reino, à sua igreja. Celebramos hoje Simão e Judas, duas colunas que ajudam e que sustentam o povo de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, a sua igreja. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário compreendermos que nós somos, como Simão e Judas, parte da família de Deus. Eles, que são primos de Jesus, são da família de Deus pelo sangue, pela consanguinidade e também pela graça. O Senhor, sem reservas, alcança cada um de nós na manhã de hoje e nos faz perceber esta graça.
de não estarmos sozinhos neste mundo cheio de tribulações, neste mundo cheio de perseguições, mas nos faz experimentar a grande acolhida. Somos da família de Deus. E de modo especial, somos da família dos devotos, somos da família de Nossa Senhora. Porque o Senhor nos alcançou com seu sangue. Nós nos nutrimos da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo. Como comungar e não nos tornarmos família deste Deus que se entrega por nós? Somos família de Deus porque a sua graça nos alcança, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração e hoje nós somos agraciados por ela. Somos da família de Deus porque a Virgem Maria sempre diz sim a Deus. Quando se torna mãe do Filho de Deus e quando se torna mãe de toda a humanidade ao pé da cruz. Hoje, a nossa dignidade de filhos e filhas é resgatado, porque não somos mais estrangeiros, não somos mais migrantes, somos concidadãos dos santos, somos amigos, parentes, família esta que escolhemos pela fé fazer parte, família esta que transforma a nossa vida, que nos faz experimentar a força deste Pai do céu, desta Mãe intercessora e acolhedora e dos nossos irmãos, os santos que nos ajudam, dos nossos irmãos mais velhos, por assim dizer. Paulo, ao manifestar nesta carta aos Efésios, nos faz entender o rumo, o propósito de nossas vidas. Passar a nossa vida cantando, fazendo este som ressoar e se espalhar por toda a terra, com o nosso modo de ser, com a nossa simplicidade, com a nossa pequenez. Assim como Simão, conhecido como zelota, como zeloso, como um radical. Radical não no sentido deturpado e distorcido da palavra, mas radical porque encontra a sua raiz em Cristo. Encontra a sua raiz em Deus. Judas, não o traidor, mas Tadeu, que nos faz experimentar a graça e a força e a misericórdia de Deus. Porque Judas Tadeu é este que pergunta a Jesus na Santa Ceia: por que manifestas isso a nós e não ao mundo? Porque a graça de Deus acontece primeiro na vida dos seus, de cada um de nós, e é também a partir de nós que esta graça se espalha por todo o mundo, onde nós somos semeados, onde nós somos plantados. No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, onde nós estamos, devemos manifestar a alegria deste som que ressoa e se espalha em toda a terra, a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por isso, sendo família de Deus, é o próprio Jesus o fundamento, a pedra principal que nos sustenta, que nos fortifica. Se de fato compreendermos isso, nossa vida se transforma, porque não nos apoiaremos mais em homens e mulheres, não nos apoiaremos mais em ideologias que roubam a nossa liberdade, que roubam a nossa vida, que roubam a nossa dignidade. Mas experimentaremos a graça de louvar a Deus, cantar ao Senhor, junto com o coro dos apóstolos. Estes que eram discípulos e que assumem o chamado e a missão de proclamar esta palavra, de levar esta boa nova que cura o nosso pensamento, que cura as nossas emoções, que cura as nossas feridas, que perdoa os nossos pecados. Irmãos, irmãs, somos hoje convidados por este Deus que desceu a montanha e chega na planície de nossas vidas a acolher este envio, a acolher esta missão.
de vivermos a liberdade que Cristo nos oferece e derramarmos o nosso sangue pela igreja do Senhor. Derramarmos o nosso sangue por este reino que não é nosso, mas que é de Deus. Derramar a nossa vida por amor. Nada vamos temer, nem mesmo a morte, nem mesmo perseguições, nem mesmo a solidão, as enfermidades, nada nos separa deste amor, porque Judas e Simão compreenderam que mais do que ser da família de Jesus pela consanguinidade, são família de Deus por esta graça que transforma inteiramente as nossas vidas. Hoje, o Senhor que desce, encontra conosco, nos ensina que antes de cada decisão é necessário confiarmos a Deus, é necessário consultarmos a Deus, é necessário rezarmos para que a nossa escolha, a nossa decisão seja certa como a de Jesus, a fim de manifestar a todos que o procuram, todos que vêm ao seu encontro, esta salvação e esta liberdade que ninguém nos oferece a não ser o próprio Senhor. Liberdade esta, alcançada pelo sangue de Jesus derramado na cruz, confirmada pelo sangue dos seus apóstolos. Hoje, a igreja que está abalada, hoje, a igreja que se encontra, não vou dizer perdida, porque tem o caminho, que é o próprio Cristo. Mas a igreja que clama pela vinda do Senhor, depende exclusivamente do meu sim, do seu sim, como dependeu do sim de Simão e de São Judas, para manifestar esta graça e esta misericórdia de Deus em nós e no mundo inteiro. Irmãos, com coragem e com confiança, experimentemos esta alegria, porque somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus, somos da família do Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz e por sua graça e misericórdia que nos alcança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Com esta firme decisão de nos consagrarmos e nos entregarmos ao Cristo como Simão e Judas Tadeu se entregaram, elevemos a Ele as nossas preces.